início, bom dia. Meu nome é Felipe Peixoto, eu sou advogado criminalista, militante, sofredor, atuo aí nas trincheiras do processo penal. Queria registrar para quem está assistindo pelo vídeo, né, que se você está me vendo gordo é por conta do vídeo. Eu, como professor Bruno Bogarelli, tem os ossos mais largos. O valor que eu escolhi é em razão da nossa área, eu achar isso muito raro, que é a humildade. A humildade é algo que é fundamental em todas as relações e, no entanto, a gente falha excessivamente, mas somos condicionados a esses erros. Eu tive a oportunidade de lecionar processo penal na faculdade de Itabira e lá eu pude ver que isso se estende às relações entre advogados, entre magistrados, entre promotores, entre defensores, de quem limpa o fórum até o presidente do tribunal. Isso é muito comum e a gente se inclui nesse meio. A origem da palavra humildade é humus, que quer dizer terra, que vem do grego, e ela significa, já mais contextualizada, aquele que entende que veio da terra e compreende as suas limitações. Essa é a origem da palavra humildade. E aí eu, aproveitando um discurso do professor Mário Sérgio Cortella, que eu sou um grande fã, que foi citado pela professora Carla Silene na semana passada, eu assisti uma vez um momento que ele foi muitíssimo feliz, eu acho que ele faz essa palestra até hoje, que ele trata daquela pergunta que muitos de nós conhecemos, que é: você sabe com quem você está falando? E é extraordinário, eu acho que é o conceito mais clássico de humildade que pode, é a materialização do conceito de humildade. Então ele trabalha da seguinte maneira, ele pergunta: o que é o homem? Aí ele cita o conceito de Aristóteles, 4 antes de Cristo, que fala que o homem é um animal racional. Depois ele cita Fernando Pessoa, que diz que o homem é um cadáver adiado. E aí depois ele trabalha um conceito muito interessante em ciência, em que ele trabalha 15 bilhões de anos atrás, aconteceu o que um cientista inglês que não acreditava nesse conceito chamou de Big Bang, que era uma explosão onde uma massa, como puxasse uma mola, alguém fosse lá e cortasse a corda e ela explodisse e resultasse em 200 não são 200, tá? São 200 bilhões de galáxias. Vou pôr resumido porque o tempo é curto. E nós estamos numa beiradinha aqui, numa chamada Via Láctea. E aqui dentro dessa Via Láctea tem uma estrelinha, que hoje é chamada de estrela anã, chamada Sol, onde tem 9 planetas, onde acharam um décimo aí a 14 milhões de quilômetros de nós, e um deles é a Terra. Veja aqui como nós somos importantes, né? Nós já demonstramos nossa importância aqui. E ainda tem gente que acha que Deus fez isso aqui só para a gente viver. E há pessoas que acham que Deus fez isso aqui só para ela viver. Isso tudo é do Cortella, crédito não é meu. Então, aqui nessa Terra nós temos catalogados 3 bilhões de espécies, em que uma dessas espécies é a Homo sapiens. Essa Homo sapiens tem hoje 7 bilhões de pessoas. E uma dessas pessoas sou eu. E aí, 3 bilhões é o que já foi catalogado, sendo que a referência dos cientistas é que possivelmente existe mais de 30 bilhões. E lembrando que a física quântica já disse que isso aqui, apesar de ser chamado universo, já existe hoje com a física quântica a possibilidade de multiversos. Então vejam só como somos importantes, né? Nós somos um elemento de 7 bilhões, de 3 bilhões em um país, em um planeta, em que gira em torno de uma estrela dentro de uma Via Láctea que tem mais de 100 bilhões de estrelas dentro da Via Láctea, em um universo que, segundo esses cientistas, provavelmente vai sumir. E o Cortella diz que nós somos o vice-troço da subcoisa. E ele termina dizendo o seguinte, que nós,
quando alguém perguntar para nós, você sabe com quem você está falando? Que a gente tem que perguntar para a pessoa se a pessoa tem tempo, porque esse aqui tem que ser explicado. Né? Então, com quem você está falando? Você tem tempo? E ele fala, e ele é um educador por excelência, trabalhou 16 anos com Paulo Freire, que é um teórico que nós precisamos conhecer, principalmente por causa de direito da escola, que por incrível que pareça, muita gente pensa que ele era pedagogo, na verdade ele era advogado, né? E ele fala que por isso os advogados têm salvação, apesar de ser pai de uma advogada criminalista, Portela. Então ele conclui dizendo que todas as vezes que você se diferenciar e perceber o que é que me faz melhor de alguém porque eu sou, que eu tenho a pele da cor tal, ou porque eu sou isso, ou porque eu sou aquilo, ou porque eu tive a oportunidade de subir nesse tablado, de pegar esse microfone, de pegar essa caneta, ou de ter uma carteirinha rosa. O que me faz diferente dessas pessoas? E eu acho que essa reflexão a respeito da humildade, né, é algo que a gente tem que trabalhar e todos os dias levar para casa essa reflexão, que instintivamente na nossa cultura a gente tende a, se eu tenho um pouquinho de conhecimento a mais, isso não é demérito, porque é cultural. Se eu ganhei alguma coisa, ganhei um processo, nunca perdi nada. Né? Quando o cliente ganha, nós ganhamos. Quando o cliente perde, você perdeu. Não é assim? Então eu acho que a gente tem que cultuar e cativar melhor essa questão da humildade, especificamente na nossa área. É uma sugestão aí de reflexão. Obrigado, bom dia, parabéns.